Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Depois dos prejuízos com o forte temporal, Barra do Ribeiro e Guaíba decretam situação de emergência. A prefeitura da cidade colocou 2 equipes à disposição da comunidade para realizar o registro dos danos. Justiça decreta a internação de mais um adolescente apreendido por apologia ao nazismo em Maquiné, litoral norte. O governo estadual apresenta a proposta inicial de reestruturação do plano de saúde dos servidores do estado, o IP Saúde. Um plano que seja atraente para o contribuinte, para o usuário, para o funcionário público, e eu também não obrigo ninguém a prestar serviços para o IP Saúde. Contribuintes gaúchos já entregaram quase 900 mil declarações do imposto de renda desse ano. E você vai ver ainda polêmica em Porto Alegre. Uma nova lei prevê que os fios de cabeamento sejam subterrâneos. Para novas reformas ou loteamento, é necessário que a fiação seja subterrânea como condição prévia de aprovação. A lei é boa. Agora resta saber se ela de fato é viável e pode acontecer. A partir de agora, no Ubra Notícias. Por causa do temporal que atingiu o estado nessa semana, as 2 prefeituras de Barra do Ribeiro e Guaíba decretaram situação de emergência por conta do granizo que atingiu as casas dos moradores. A reportagem é da Suelen Naiba. Meu Deus, o que é isso? Terminou com a minha casa! Terminou! No começo dessa semana, os moradores de Barra do Ribeiro e Guaíba viveram um verdadeiro pesadelo. Várias famílias tiveram prejuízos nas próprias casas. Nessas imagens, dá para ver que essa casa ficou com o telhado completamente destruído. Meu Deus do céu! Terminou com tudo aqui. A janela quebrou. A janela quebrou também. Meu Deus do céu! O carro do morador também teve os vidros quebrados. Meu Uno, minha casa, terminou tudo. Além dos ventos fortes e chuvas intensas, um temporal de granizo acabou destruindo os telhados da casa e assim estragando móveis e eletrodomésticos. Na Barra do Ribeiro, a localidade mais afetada foi a da Serrinha. A prefeitura da cidade colocou 2 equipes à disposição da comunidade para realizar o registro dos danos. Outras 2 equipes percorreram as áreas afetadas para verificar a dimensão dos estragos. Em Guaíba, os locais mais afetados foram os bairros Matias, Alto Matias e Passo da Taquara. O município também registrou cerca de 100 casas danificadas. Em entrevista para o Conexão RS, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, comentou sobre os prejuízos por conta do granizo. E vocês podem ver pelas imagens, elas são impressionantes, assim, pedras de até 10 centímetros de diâmetro, então pedras que mataram animais, morreram frangos, né, em aviários, morreram animais de estimação, também ovelhas, e muitas famílias perderam muito da sua produção rural. Nós estamos falando de produção de hortaliças que perderam tudo, pessoas perderam também plantação de mandioca, enfim, o nosso agricultor da pequena propriedade perdeu muito com essa chuva de pedra. Por causa dos estragos nos municípios, foi decretado situação de emergência. Agora as famílias estão recebendo telhas e lonas para aos poucos ir reconstruindo as casas. Os investimentos em telhas só na cidade de Guaíba é de cerca de R$200 mil. Mas ainda não se tem um levantamento total do prejuízo na cidade. Agora, a perda que se teve na produção agrícola, né, nas pequenas propriedades, aquilo que ainda cada propriedade vai ter que ser reconstruída, nós ainda estamos aguardando, né, justamente esse levantamento que a engenharia está fazendo junto com a nossa equipe para a gente ter um valor mais aproximado dos prejuízos. A Justiça decretou a internação de mais um adolescente apreendido por apologia ao nazismo em Maquiné, no litoral norte. Um terceiro adolescente também foi identificado e liberado após prestar depoimento. Esses 3 são menores e têm 14 anos, segundo a investigação. A internação provisória de mais um adolescente de 14 anos apreendido por apologia ao nazismo e ato análogo ao terrorismo foi decretada pela Justiça. Ele também é morador de Maquiné, no litoral norte. De acordo com a Polícia Civil, ele será encaminhado para a fase. A determinação é da Vara da Infância e Juventude de Osório. A polícia chegou até o segundo adolescente após analisar
a troca de mensagens entre ele e o outro menor apreendido e encontrado com símbolos nazistas em casa. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Marco Antônio Souza, um terceiro adolescente foi identificado e liberado após prestar depoimento. Os 3 têm 14 anos. Os pais do adolescente apreendido e do que prestou depoimento e foi liberado não serão responsabilizados. Conforme o delegado, todos estão auxiliando nas investigações. Polêmica na capital. Uma nova lei prevê que os fios de cabeamento sejam subterrâneos. O prazo para as empresas prestadoras de serviço se adequarem à nova norma é de 15 anos. Os fios soltos pelas ruas ou emaranhados nos postes tornam um visual feio em Porto Alegre. Para a dona Carmen, essa situação é recorrente e traz insegurança para a população. Eu acho perigoso também, época de temporal também é muito perigoso, porque às vezes dá o cabo de alta tensão cai, a pessoa não vê, pisa, dá um choque, é morte certa, né? E quanto ao roubo de fio, é complicado, eu acho que é bem mais viável subterrâneo do que exposto assim como está. A opinião da Carmen é dividida por mais moradores da capital que costumam circular pelas ruas. Eu acho e percebo também por outras pessoas que de fato isso não é bom, né? Além de não ser bonito, é uma coisa perigosa. Eu creio mais vezes caem e roubam a torto e direito, né? Uma confusão total, né? Uma nova lei sancionada pelo prefeito Sebastião Melo estabelece que esses fios sejam subterrâneos, como já acontece na orla do Guaíba. Traz muitos benefícios. O primeiro deles é segurança, porque hoje há muitos furtos de cabos na cidade. O segundo é a estética da cidade. E terceiro, vai enormemente diminuir a falta de luz na cidade de Porto Alegre. A lei estabelece que as empresas prestadoras de serviço façam a substituição dos fios em um prazo de 15 anos. O período é válido para construções já consolidadas. Para novas reformas ou loteamento, é necessário que a fiação seja subterrânea como condição prévia de aprovação. Os moradores não só acham boa a ideia, como também torcem que ela seja colocada logo em prática. A lei é boa, a lei é boa. Agora resta saber se ela de fato é viável e pode acontecer. É o ideal, eu creio, né? Porque eu recebo às vezes visita de fora, de outro país, eles ficam impressionados. Até falei, isso você vai ver muito tempo ainda, né? Eu aprovo a ideia que é para o futuro, né? Coisas boas para o futuro, eu aprovo. Tem que ser de papel, é a prioridade, né? Tem que ser de papel, né? A lei prevê que as empresas e concessionárias arquem com os custos para substituir os fios, mas medidas ainda estão sendo avaliadas pelo Executivo. Nós estamos discutindo já há um bom tempo que o caminho pode ser uma parceria público-privada, onde o concessionário vem explorar essas canaletas e, portanto, aqueles que operam com fios da cidade venham pagar uma taxa, né, para poder lá colocar os seus fios. A CE informou que a substituição dos fios é competência exclusiva da ANEEL e que a determinação da Prefeitura vai ser cumprida, mas ressalta que as modificações demandam custos e isso pode resultar em impactos nas tarifas de todos os consumidores. Que a ANEEL regula a questão da energia, enterrar fios significa mais gastos. Mais gastos você mexe na tarifa. A pergunta é, o Brasil está disposto a enfrentar isso? Para a Dona Maria, essa nova lei é necessária para que Porto Alegre possa progredir. Afinal, a tecnologia avança, por que nós temos que ficar para trás? O governo estadual apresentou uma proposta inicial de reestruturação do Plano de Saúde dos Servidores do Estado, o IP Saúde. Em reunião no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite falou sobre o plano a deputados estaduais. A proposta prevê cobranças para os dependentes, aumento de 40% para 50% na coparticipação em exames e consultas e uma nova alíquota para titulares. O valor, que hoje é de 3,1%, passaria a ser de 3,6% e a alíquota do Estado subiria para o mesmo nível. O segurado pagaria sempre o menor valor, seja ele o previsto em tabela ou o montante extraído do cálculo percentual com base no salário.
Hoje, o IP Saúde conta com mais de 260 mil dependentes que não pagam pela utilização do plano e passariam a pagar conforme a nova tabela. Com a iniciativa, o governo do estado pretende modificar o plano de financiamento do IP Saúde, além de melhorar a capacidade de auditoria do plano e também negociar créditos do IP Saúde junto ao governo do estado. De acordo com o governo do estado, o objetivo geral do plano é reequilibrar as contas e qualificar o IP Saúde. O desafio maior é manter o plano atrativo para funcionários públicos e profissionais de saúde credenciados e competitivo frente a outros do mercado, mesmo com os reajustes anunciados. É importante lembrar a todos. A gente nem obriga um servidor a estar no IP Saúde, ele é optativo, ele pode sair do IP Saúde, então eu preciso ter um plano que seja atraente para o contribuinte, para o usuário, para o funcionário público, e eu também não obrigo ninguém a prestar serviços para o IP Saúde, vai prestar serviços na medida em que veja o Instituto pagando sem atrasos e pagando um valor que a pessoa aceite, que a pessoa entenda razoável para a sua prestação de serviço. Então, nós vamos precisar revisar essa tabela de remuneração que vai impor ao IP, pelas nossas estimativas, um custo adicional de cerca de 150 milhões de reais por ano. É o que se projeta na revisão da tabela de remunerações. Para a deputada estadual Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, o problema nas contas do IP não está no valor pago pelos servidores e eles não têm condições de usar os salários para equilibrar os gastos do plano. Contribuição dos funcionários e funcionárias, porque quando o principal problema é que eles vivem um arroxo salarial há 10 anos. Quando a inflação foi de 60%, os funcionários receberam um reajuste em média de 20%. Portanto, essa redução de arrecadação do IP, quando os insumos, hospital, remédios, médicos, subiu muito, este é o grande fator da crise do IP. O governador deveria honrar os salários. A partir de agora, o governador Eduardo Leite pretende se reunir com os principais afetados pelo plano de reestruturação do IP Saúde. A expectativa do governo estadual é enviar o projeto para a Assembleia Legislativa na primeira semana de maio. Contribuintes gaúchos já entregaram quase 900 mil declarações do Imposto de Renda de 2023. Os dados foram divulgados no começo desta semana pela Receita Federal. Os números apontam que ao menos 890 mil contribuintes gaúchos já enviaram a declaração. A expectativa é que esse contingente chegue a mais de 2 milhões até o final do prazo de entrega, em 31 de maio. Já em âmbito nacional, foram contabilizados até o momento mais de 14 milhões de formulários, para um total esperado de quase 40 milhões. A declaração é obrigatória para quem recebeu no ano passado rendimentos tributários que são superiores a cerca de R$ 28.500. Nesses rendimentos englobam salários, pensões, aposentadorias e também aluguéis. O prazo para a entrega das declarações começou no dia 15 de março. O pagamento das restituições do imposto de renda deve acontecer em 31 de maio e, ao todo, vão ser 5 lotes. O primeiro no dia 31 de maio, o segundo no dia 30 de junho, o terceiro no dia 31 de julho, o quarto no dia 31 de agosto e o quinto no dia 29 de setembro. Algumas categorias têm prioridade no recebimento da restituição, como aqueles que possuem mais de 60 anos, os portadores de deficiência e os contribuintes cuja maior renda vem do magistério. Na sequência, vão receber aqueles que adotaram um modelo pré-preenchido ou que optaram por receber o valor via Pix. Uma chuva de meteoros foi registrada pelo Observatório Heller-Young em Taquara, no Vale do Paranhana. A imagem apresenta 94 fragmentos captados por uma câmera entre a última sexta e domingo. De acordo com o professor Carlos Young, responsável pelo trabalho, o fenômeno acontece todos os anos nessa mesma época e tem origem em detritos do cometa Thatcher. A maior intensidade dessa chuva deve acontecer entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira. Durante esses dias, os meteoros vão ser maiores e vai ser possível ver ao olho nu. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as notícias do Brasil e do mundo. E o Ubra Notícias termina aqui. Você fica agora com o programa Poder RS. A gente se vê na próxima edição. Até lá!